Bom, vamos lá, mais uma parte. Agora é batendo mesmo para chegar lá, porque tempo não tem não. Mas aqui, então agora a gente está aqui no bloco 5, né? No bloco 5 não. A gente está no 5 dos conhecimentos gerais lá do conteúdo programático. Administração pública e federal. Isso aqui é bastante temas de de direito administrativo. Então, se você já estudou direitos administrativos, provavelmente você tem um ponto a mais aqui. E a gente vai pegar aqui o mesmo esquema de sempre, não vou mudar isso. A não ser se eu achasse um jeito melhor de fazer. Se eu não achar um jeito melhor, eu vou continuar fazendo assim. Se vocês quiserem sugerir alguma outra forma, pode também sugerir. Mas por enquanto eu vou assim, depois eu pretendo, depois que a gente varrer todo um resumo de todo o conteúdo programático, a gente vem pegando questões de concurso. Só que esses temas eles são bem diversos, bem espalhados. A gente vai ter bastante trabalho para poder garimpar questões de concurso. Mas a gente pega as provas e vai resolvendo o que pintar. Entendeu? Se não for, se não fizer parte do tema, a gente larga de lado. Bom, toda vez que a gente vai estudar direito administrativo, a gente tem que fazer algumas colocações e eu acho que aqui o Google ele não trouxe algumas colocações que eu julgo importantes no resumo dele. A administração pública federal no Brasil é um tema abrangente e fundamental para entender o funcionamento do Estado. Vamos explorar os pontos que você levantou, né, que a gente botou lá para ele poder pesquisar para a gente. Isso aqui deixa eu esconder isso aqui para... Ah, não ficou maior não, tanto faz. Princípios constitucionais. Eu vou tentar dar uma corrida porque a gente está ficando com os vídeos aí tudo acima de 1 hora. Tá ficando grande. Princípios constitucionais e normas que regem a administração pública. Eu tenho alguns princípios maiores, né, mas eles vão se desdobrar e vai aparecer o LIMP. Eu não vou regredir, eu vou seguir daqui do resumo que a gente pegou. Administração pública em todas as esferas, União, Estados, Distrito Federal e municípios, é regida por princípios expressos na Constituição Federal de 1988, no artigo 37, e por normas infraconstitucionais. O que são normas infraconstitucionais? São as leis que vieram depois da Constituição. Isso aí é tranquilo. Toda vez que você vê aqui, ó, todas as esferas, vai aparecer a União, Estados, Distrito Federal e município. Aqui cabe sempre fazer um destaque para o Distrito Nacional, para o Distrito Federal. Sempre um destaque aqui é importante, porque Distrito Federal é um município metido a Estado. Ou é um Estado metido a município? Não, um município metido a Estado. O Distrito Federal, ele é município naquilo que precisa de ser município e Estado naquilo que precisa de ser Estado. Está muito superficial, mas vai ficar assim por enquanto. E a administração é regida por princípios expressos na Constituição, no artigo 37. Artigo 37, onde fala da administração pública lá na Constituição. A gente não vai ler a Constituição agora, porque lembra que a gente já está com o edital lançado, a gente está correndo, a gente quer fazer uma leitura resumida de todos os tópicos, ou do máximo que a gente conseguir. Então vamos lá, princípios constitucionais, já tirado lá da Constituição e trago para cá bonitinho pelo Google. Para você decorar, se você quiser decorar, coisa que às vezes eu acho que não tem tanta necessidade de decorar, mas vamos lá, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, propriedade e eficiência. São esses 5
são os princípios constitucionais, e desses princípios constitucionais derivam diversos outros. Mas aí esses derivativos, aí esses princípios derivados, a gente só vai ver se a gente fosse fazer aqui um curso extensivo de direito constitucional. Agora a gente vai ficar só nesses 5 mesmo. O da legalidade eu julgo que é o principal para a gente poder entender a administração pública, é o da legalidade, porque a administração pública só pode fazer o que a lei autoriza. Esse é o princípio da administração pública. Lembra que nós estamos num regime, não vou falar regime, né? Nós estamos num Estado democrático de direito. E no Estado democrático de direito, tanto o governante quanto os governados, eles têm que ser regidos por leis. Todos eles têm que ser obedientes a leis. E no que tange à administração pública, para evitar aqui o autoritarismo da direção, né, do presidente, do executivo, de seja lá quem for, esses caras só podem fazer o que a lei autoriza eles a fazer. Então, assim, o que significa autoriza, né? A lei tem que estar expressa, faça isso, faça aquilo outro. Em alguns casos tem discricionariedade, né? O ente público ele ganha uma certa discricionalidade dentro das opções estabelecidas pela lei. Então, assim, mesmo quando é discricionário, tem que estar na lei. Então, esse aqui é o princípio maior do nosso Estado democrático de direito. Ao contrário dos particulares, para quem tudo que não é proibido é permitido. O administrador público só está autorizado a fazer o que é estritamente vinculado à lei. Mas existem os casos de discricionalidade. Só que as opções que ele pode escolher tem que estar na lei. Impessoalidade. Impessoalidade, a gente tem um exemplo agora disso aí rodando na mídia direto, não vou nem citar aqui. Mas impessoalidade é quando eu movimento a administração pública independente da pessoa e não para a pessoa. Então, a atuação da administração pública deve visar o interesse público sem favorecimento ou perseguições pessoais. Os atos administrativos devem ser objetivos e direcionados à coletividade. A administração pública não pode perder tempo fazendo um ato administrativo para um determinado cidadão, no mínimo um grupo. Se o grupo tiver só 2 pessoas, mas não pode ser para um grupo de uma pessoa só, né? Que aí já é individual. Mas deixa para lá. Moralidade. Exige que a atuação do administrador público seja pautada não apenas na legalidade, mas também pela ética, probidade, lealdade e boa fé. Aqui nasce alguns princípios, tá? Mas não vou citar isso agora não. De acordo com os valores da sociedade. Publicidade. Todos os atos administrativos devem ser divulgados. Assim, toda lei que é promulgada, ela tem que ser tornada pública, porque senão ela não ganha efeitos só a partir de uma publicação. Você já deve ter ouvido falar nesse termo, que qualquer regra vai ganhar efeito prático, salvo exceções previstas em lei que visem a segurança da sociedade ou do Estado, como em investigações policiais e outras coisas mais. A publicidade garante a transparência e o controle social. Aí tem uma máxima no tribunal, quando chega lá, ninguém vai se eximir de obrigação dizendo que desconhece a lei, porque a lei é pública e você, como cidadão, deveria ter dado uma olhada, não só para saber os seus direitos, mas para conhecer os seus deveres. Então, toda regra tem que ser
pública, tem que ter lá um mecanismo de rodar, né? Um jornal de grande circulação, um diário oficial, tem que ser publicado. E a eficiência, acrescentado pela emenda 19 de 1998, exige que a administração pública atue com presteza, perfeição e rendimento funcional, buscando os melhores resultados possíveis com o menor custo. Isso aqui, deixa para lá. Principais normas: Constituição Federal, que é a base normativa, e em especial, quando se trata de administração pública, o artigo 37, que trata da administração pública. A Lei 8.112 de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. A Lei 8.666, que é a famosa Lei da Licitação, e a nova lei teve uma renovação, uma lei, não posso falar que é complementar, né? Uma lei completando alguns assuntos, mas não é complementar, porque lei complementar é outra história. Estabelecem normas para licitantes, para licitações e contratos de administração pública. A Lei 14.133, nova Lei de Licitações e Contratos, substitui gradualmente a Lei 8.666 de 93. Já que eu toquei aqui no assunto de lei complementar, o que é lei complementar? Eu acho que eu já falei num vídeo desse aqui, mas vou dar uma repetida aqui rápida, porque agora acho que é o assunto aqui. A lei complementar, geralmente, ela fala a regra do jogo e ela tem ela tem ali a ganância de fazer com que todo o território nacional seja homogêneo em alguma coisa. Então ele lança a lei complementar, que ninguém pode fugir daquilo. E os estados, eles vão lançar suas leis ordinárias, que é justamente para normatizar aquele assunto da lei complementar no seu território, no seu estado. E os municípios, por sua vez, também podem fazer o mesmo, desde que eles sejam competência, né? Porque lá na Constituição nós temos as competências da União, nós temos a competência dos estados, nós temos as competências dos municípios e nós temos as competências conjuntas. Quando entra a competência conjunta, eu preciso de uma lei complementar para garantir que todos os entes da federação vão fazer a sua parte, não de forma contrária um ao outro, porque a lei complementar ela pode ter o seu alcance aumentado, mas não reduzido. Ela pode ter a lei ordinária, ela pode aumentar o que está previsto na lei complementar, mas não pode lhe retirar eficácia em nenhum artigo. A lei complementar ela sempre vai ser a regra geral do jogo, e eu vou falar assim, não, mas na minha terra é dessa forma, sendo que não pode ser contrário. A Lei 9.784 regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, estabelecendo normas básicas para processamento de atos e decisões. Decreto-Lei 200, esse aqui é interessante, esse aqui ele vai falar sobre os entes administrativos e tudo que compõe, né, a administração federal, que é justamente a organização da administração federal, e estabelece diretrizes para a reforma administrativa. Lembrando que, mais uma vez, um decreto anterior à Constituição, ele tem que ser decreto-lei, né, decreto-lei é uma modalidade de lei que hoje não existe mais, quer dizer, existe para poucos casos,
mas era um momento em que o executivo podia, sobre alguns temas, não sobre qualquer tema, mas alguns temas, ele podia fazer lei, ele podia inovar, ele podia legislar, porque a lei ela inova, ela cria, ela inova, o decreto regulamenta, mas quando eu não tenho uma lei sobre um assunto, o executivo, em algumas matérias, ele podia fazer o decreto-lei, que ele já criava e já regulava. Então isso ainda existe em alguns pouquíssimos casos, se eu não me engano. Eu não vou chutar aqui não, porque eu não vou lembrar direito. Mas é legal dar uma olhada nesse 200, principalmente se você estiver se aprofundando aí em administração pública, né, em direito administracional. Caraca, a palavra tem hora que some. Lei de responsabilidade fiscal, que é a 101, é até a que foi base para poder fazer o impeachment da Dilma Rousseff, né, que foi lá as pedaladas fiscais. Tá tudo lá expostozinho na lei complementar 101 de 2000. Estabelecem normas de finanças públicas voltada para a responsabilidade na gestão fiscal. Aí passamos aqui dos principais normas aos princípios constitucionais que regem, que norteiam, né, a administração pública. Aí fomos para a evolução das reformas da administração e do serviço público no Brasil e estrutura organizacional da administração pública. Isso aqui vai ter boa parte na lei, no decreto-lei 200. A história da administração pública no Brasil é marcada por ciclos de reforma que busca adaptar o Estado às diferentes realidades das demandas sociais. A administração patrimonialista até 1930 caracterizava-se pela confusão entre o público e o privado. Assim, o resumo, quando ele traz confusão entre o público e o privado, significa que assim, essa palavra quer dizer para a gente que não tinha diferença entre público e privado. O Estado era visto como extensão do patrimônio do governante, com cargos distribuídos por favor e sem meritocracia. É uma coisa herdada da monarquia ainda, né? Que assim, os barões, eles ganhavam as propriedades do rei e ganhavam o título junto. Você é barão de não sei o que das contas. Aí o barão tomava conta daquela província inteira. Assim, coisa herdada da monarquia. Aí começa a partir daí a mudar as coisas. A forma burocrática, a partir de 1930, a DASP com Getúlio Vargas, buscou-se a racionalização e profissionalização, a criação do Departamento Administrativo do Servidor Público, que é o DASP. Em 1938, marcou o início da introdução de princípios como meritocracia, questão de concursos públicos, controle de processos e hierarquia. O objetivo era combater o clientelismo e a corrupção. Então a gente já começou lá cedo, em 1938, a gente já buscava fazer concursos públicos para poder ocupar as vagas, objetivando aí tentar combater a corrupção. Então a corrupção não é coisa nova, né? Não nasceu agora, já existe de bastante tempo. Reforma desenvolvimentista, 1960 em diante. Decreto, aí sim aparece o Decreto-Lei 200. Durante o regime militar, o Decreto-Lei 200 buscou descentralizar e desburocratizar a administração, incentivando a criação de entidades da administração indireta. Aí são as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. O foco era a eficiência para o desenvolvimento econômico. Bom, aqui, essa parte aqui, ela tem uma característica e essa parte aqui tem uma outra característica. Característica essa que eu digo
Empresas públicas e sociedades de economia mista, diferente das autarquias e fundações públicas, essas duas últimas aqui possuem patrimônio próprio. É a diferença. Assim como uma empresa privada qualquer. Elas possuem a patrimônio. Elas constroem patrimônio. Autarquias e fundações não. Essas daqui até hoje ainda ficam recebendo verba de governo, essas já começam a aferir receitas próprias, baseadas assim, a partir do trabalho com seu patrimônio. Então, empresas públicas geralmente elas são unicamente quem é unicamente dono desses trecos aqui da empresa pública é o governo, 100%. Sociedades de economia mista, a gente pode ter uma parte significativa, ou a maior parte da sociedade de economia mista é obrigatoriamente do governo. Aí aqui tem uma certa confusão que o pessoal costuma fazer, né? É que o pessoal fala lá que é 51% das ações. Não. Para ser majoritário, o cara tem que ter 50% das ações mais uma ação, que pode não ser 51%, tá? Por exemplo, se tu pegar Petrobras. Petrobras é uma sociedade de economia mista. O governo ele mantém caixas um pouquinho mais, mas o mínimo que ele pode ter, ele não pode deixar de ter 50% mais uma ação, que de longe chega a 51%. Não chega nem perto. Entendeu? Então, assim, mas a gente não vai entrar nesses detalhes agora. O foco era a eficiência para o desenvolvimento econômico. Isso aqui vai estar lá nos artigos da Constituição, se eu não me engano, é 171 ou 172 em diante. Não lembro exatamente. Reforma gerencial. A partir de 1990, Maré, com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, o PDRAE, essas siglas aí são meio que perdidas, em meados dos anos 90, sob a liderança do então ministro da Administração Federal e Reforma do Estado, a reforma buscou superar as limitações do modelo burocrático e adotar princípios da nova gestão pública, New Public Management, nem sei falar inglês. O foco passou a ser resultados, eficiência, descentralização e maior autonomia gerencial com a publicização de alguns serviços. Organizações sociais, OS e organizações da sociedade civil de interesse público. Estrutura organizacional da administração pública federal. A estrutura da administração pública federal é dividida em administração direta e administração indireta. Direta é aquilo que está dentro do bojo, são os órgãos. E a indireta é exatamente o que a gente acabou de ver ali, que são as fundações, autarquias, empresas estatais, empresas, sociedades de economia mistas e por aí afora. Isso é indireto. A administração pública direta compreende os órgãos que integram a União, a estrutura da União, ou seja, as unidades administrativas, ou ASC, que não possuem personalidade jurídica própria. São os ministérios, secretarias da Presidência da República, a Advocacia Geral da União, etc. Eles atuam como braços do Poder Executivo Federal. A administração indireta é composta por entidades com personalidade jurídica criadas ou autorizadas por leis para desempenhar atividades que, por sua natureza, exigem maior autonomia e flexibilidade e inclui autarquias, pessoas jurídicas de direito público criadas para desempenhar atividades típicas do Estado, INSS, Banco Central, agências reguladoras, fundações públicas, pessoas jurídicas de direito público ou privado com patrimônio. Eu errei lá, né? Então as fundações já têm patrimônio
destinada a fins públicos como pesquisa, educação e cultura, IBGE, Fiocruz. Empresas públicas, pessoas jurídicas de direito privado. Aí que muda é aqui, ó. Essas daqui são de direito público e aqui a gente já começa a ter direito privado, todas as duas últimas. Com capital 100% público que exploram atividade econômica ou prestam serviço público. Exemplo, Correios, Caixa Econômica Federal, sociedade de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado com participação majoritária. Nota que ele não fala qual o percentual, porque o percentual aqui vai variar, não vai ter como botar aqui igual o outro lá. O outro é 100% público. Esse aqui a gente não tem como, então ele nem bota. É capital público. Participação majoritária de capital público, ou seja, o maior investidor de uma empresa, de uma sociedade de economia mista é o capital público, é o poder público. E parte de capital privado que exploram atividade econômica, exemplo, Banco do Brasil, Petrobras. Órgãos e entidades de administração pública federal são organizados em uma hierarquia com níveis que variam desde ministérios e secretarias até departamentos, coordenações gerais, divisões e serviços. Deixa eu só voltar aqui para a gente fazer só um adendo aqui, para a gente fixar que isso aqui é bem cobrado nesses temas. Então a gente precisa fazer uma marcação aqui, ó. Autarquias e fundações públicas, pessoas jurídicas de direito público. Autarquias, elas são criadas para desempenhar atividades típicas do Estado, certo? Atividades típicas do Estado. Vamos lá, fugiu da cabeça aqui agora. Seguridade Social, aqui está representado pelo INSS. Banco do Brasil, ele está aparecendo aqui como agente regulatório de todos os problemas financeiros, né? De todas as variações financeiras é o Banco Central. Então, ele fica a cargo de uma autarquia chamada Banco Central. Agências reguladoras são a Anatel, a ANAC, entre outras aí, que ficam regulando ali alguns tipos de serviços, né? A ANEEL, que regula serviços elétricos, e por aí afora. A ANP, né, da Agência Regulatória do Petróleo, e por aí afora, a ANS, entre outras. As fundações, elas também são empresas de direito público, aí já pode ser público ou privado, e aqui eu já começo a falar em patrimônio próprio, com patrimônio destinado a fins públicos. Então, a autarquia, ela assume as obrigações do Estado. As fundações públicas, elas já vão ter ali já voltado para fins públicos, mas não são atividades necessariamente públicas, né? Aí já vamos estar falando de pesquisa, educação, cultura. Agora, as empresas públicas, elas já são para exploração de atividade econômica, elas são pessoas jurídicas de direito privado, elas seguem as mesmas regras das empresas privadas. Elas são de direito privado, elas têm lá a sua criação, tal como uma empresa privada, só que o capital é 100% público. E a sociedade de economia mista também é de direito privado, com participação majoritária do capital público e parte de capital privado que exploram a atividade econômica. Então, essa divisão, ela é meio que dividido de qualquer jeito. Se o governo, por exemplo, se ele quiser manter 80% da participação do capital público, ele mantém, os outros 20% é capital privado. Aí pode ser papéis negociados na bolsa, como a maioria é negociado na bolsa. E a grande questão
Aqui entra até uma coisa que a gente depois tem que até analisar esse fenômeno, porque você vai lembrar que a Caixa Econômica Federal ela tem suas ações abertas na bolsa, mas ela é uma empresa pública. Depois a gente tem que levantar isso aí direitinho. Os órgãos e entidades da administração pública são organizados em uma hierarquia com níveis que variam desde ministérios e secretarias até departamentos. Sistemas estruturantes da administração pública. Os sistemas estruturantes são conjuntos de atividades e processos interligados que dão suporte à gestão e ao funcionamento da administração pública federal, promovendo a uniformidade, eficiência e o controle. Eles são coordenados por um órgão central e executados de forma descentralizada nos diversos órgãos e entidades. Exemplos importantes incluem Sistema de Planejamento Orçamentário Federal. Isso aqui a gente vai ver lá no bloco temático 4. A gente vai ver um pouquinho mais, né? É o coordenado pelo Ministério de Planejamento e Orçamento, MPO, responsável pela elaboração e gestão dos instrumentos de planejamento e orçamento, PPA, já falamos sobre isso aqui, LDO e LOA. PPA, Plano Plurianual, geralmente herda as características lá da campanha do cara que ganhou a eleição. Depois vem a Lei de Diretrizes Orçamentária, que prioriza os programas que estão lá no PPA. E, finalmente, esses programas priorizados na Lei de Diretrizes Orçamentárias podem ganhar uma dotação financeira lá no LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. E aí, nesse ponto, o governo pode chegar e executar aquele programa. Pode, porque o orçamento, como eu sempre venho falando, no Brasil, ele é autorizativo, não obrigatório. Sem ele não se faz nada, com ele pode ser que não seja feito. Então, estar na lei orçamentária anual não significa que vai ser feito, exceto aquelas matérias obrigatórias lá na Constituição. A Constituição ela obriga ali algumas linhas do orçamento a serem executadas todo ano. Agora, as demais, o governo faz se quiser. Tá no LOA, ele pode fazer, mas ele faz se quiser. Sistema Pessoal Civil da Administração Federal, SIPEC, coordenado pelo Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, MGI, que é aí para onde a gente pretende ir. Olha, tá só rimando, né? Que abrange a gestão de recursos humanos como concursos, carreiras, folha de pagamento, etc. Sistema de Serviços Gerais, SISG, também coordenado pelo MGI, responsável pela padronização e gestão de atividades de apoio, como aquisição, transporte, comunicações e gestão documental. Sistema de Contabilidade Federal, Sistema de Contabilidade Pública, coordenado pela Secretaria do Tesouro Nacional, STN, do Ministério da Fazenda, responsável pelas normas e procedimentos contábeis aplicados ao setor público. Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, coordenado pela Controladoria Geral da União, CGU, responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, CGU também, coordenado pela CGU, que visa apurar a responsabilidade de aplicação de sanções disciplinares aos agentes públicos. Sistema de Ouvidorias Públicas do Poder Executivo Federal, coordenado também pela CGU, atua como canal de comunicação entre cidadão e administração pública, recebendo manifestações, denúncias, elogios e sugestões. Sistema Integrado Público do Poder Executivo Federal, também coordenado pela CGU, busca promover a ética, a transparência e a prevenção da corrupção.
Fundamentos das finanças públicas, tributação e do planejamento orçamentário. Essa parte aqui a gente vai ver lá no bloco temático 4, que vai ser um pouco mais voltado para finanças públicas e administração pública e orçamentária. Mas vamos dar uma olhada nesse resumozinho que ele trouxe aqui. Fundamento das finanças públicas. As finanças públicas referem-se ao estudo e à gestão dos recursos financeiros do Estado. Seus fundamentos incluem receita pública, recursos arrecadados pelo Estado para financiar suas despesas. Podem ser originárias, exploração do patrimônio estatal, como aluguéis, ou derivadas compulsórias, como os tributos. Despesa pública. Gastos realizados pelo Estado para atender às necessidades públicas, saúde, educação, segurança, infraestrutura, orçamento secreto, entre outras coisas, né? Vamos deixar de lado. Orçamento público, principal instrumento de planejamento e execução financeira do Estado, que destina as receitas e fixa as despesas para um determinado período, geralmente um ano. Deve ser equilibrado, transparente e eficiente. Cadê? Se tem que ser transparente e eficiente, deve ser equilibrado. Transparente e eficiente. Onde é que entra aqui a transparência do orçamento secreto, que já tem secreto no nome? Princípios orçamentários guiam a elaboração e execução do orçamento, como anualidade, unidade, universalidade, exclusividade, não afetação de receitas, publicidade, entre outros. Aqui são os princípios orçamentários. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Existe uma coisa chamada, acho que é MTO 2025, está aqui. Manual Técnico do Orçamento. Eu quero dar união. Será que é isso aqui? É isso aqui, ó. Vamos baixar esse PDF aqui rapidinho. Só para a gente poder... porque isso aqui vai ser praticamente o nosso material no eixo temático 4. Mas, olha só, já que ele citou ali os princípios, histórico de revisão, secretaria, princípios orçamentários, aí tá eles aí aqui ele vai aparecer mais de acordo com o que está dentro do material. Esse material ele é editado por ano. Geralmente esse documento ele é editado no mês de abril. Todo mês de abril de todo ano tem um documento desse. A principal lei do orçamento é essa daqui, a 4.320 de 64, mais uma vez uma lei anterior à Constituição. Isso aí é legal quando a gente estuda direito administrativo e constitucional, mas agora a gente não vai nem ligar nesse aspecto. Aí fala aqui, unidade ou totalidade, universalidade, anualidade ou periodicidade, é o que ele exemplificou aqui pra gente. Como anualidade, unidade, universalidade, exclusividade, não afetação da receita, publicidade, entre outros. A gente vai ver isso lá na frente, quando a gente estiver estudando o bloco temático 4. Aqui a gente vai só aceitar o que está aí. Dívida pública, empréstimos contraídos pelo Estado para financiar despesas que superam as receitas. Isso aqui você deve estar ciente, né? Toda vez que eu gasto mais do que eu arrecado, eu crio uma dívida e assim eu tenho que pagar, né? Tem que pegar emprestado. Quando a gente pega emprestado, entra um artista famoso aqui que é chamado de serviço da dívida, vulgarmente conhecido como juros e correções. É o serviço da dívida. Quando você ouve falar serviço da dívida, você já associa logo juros, estão pagando juros.
Dívida pública, empréstimos contra o Estado para financiar despesas que superam as receitas ou refinanciar dívidas anteriores. Pode ser interna, com credores nacionais, ou externas, com credores estrangeiros. Vocês já ouviram falar na dívida externa brasileira, né? Controle fiscal. Mecanismo de acompanhamento e avaliação de gestão de recursos públicos, visando garantir a legalidade, a economicidade e a eficiência exercido pelos tribunais de contas e controle interno. Lei de responsabilidade fiscal, no nosso caso é 101 de 2000, um marco fundamental nas finanças públicas brasileiras que estabelece limites e condições para o endividamento, a despesa com pessoa e a gestão fiscal em geral, com o objetivo de promover a sustentabilidade das contas públicas. A gente vai cair aqui agora na tributação. Tributação é o processo de arrecadação. Tributação é aquilo que ninguém gosta, né? Mas existe. E é uma coisa obrigatória quando eu falo de Estado democrático de direito, porque o Estado democrático de direito ele tem ali a garantia de direitos para toda a coletividade. Então, quem paga esse serviço é a própria coletividade, né? Não ia vir um outro cara aqui, não, vocês são bonitinhos, vou pagar para vocês, então vamos tributar quem vai usufruir do serviço. Então, a tributação é um processo de arrecadação de tributos pelos estados para financiar as políticas públicas no Brasil. Os tributos são divididos em imposto não vinculado a uma contraprestação direta do Estado, imposto de renda, IPTU, IPI, ICMS, IPVA. Não vinculado, ou seja, eu cobro imposto, você já deve ter ouvido falar assim, eu pago tanto em PVA e as estradas são esburacadas. Bom, sinto dizer que você vai continuar pagando IPVA e as estradas vão continuar esburacadas, por quê? Imposto não é vinculado a uma contraprestação direta, ou seja, não é porque você paga IPVA que o Estado vai lá tapar buraco na estrada que você anda, nem melhorar a qualidade do asfalto, entende? Então, assim, o imposto é um dos tributos que não tem vinculação, é não vinculado. A taxa sim, já é cobrada em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, taxa de coleta de lixo, taxa de licenciamento para funcionamento, taxa de incêndio. A taxa é assim, pelo simples fato do governo colocar à sua disposição, ele pode te cobrar uma taxa. Aí, se você vai utilizar efetivamente ou não, assim, é que aparece o termo efetivo e potencial. Se você estudou física, você vai saber que existe uma energia potencial quando, por exemplo, um objeto está a uma determinada altura e ele pode cair. Então, ali existe uma energia potencial. Ele pode ou não cair, mas a energia potencial está lá. Ele caindo ou não, a energia potencial está lá. Então, a efetiva é assim, por exemplo, vou dar aqui o pior exemplo que tem, tá? É taxa de incêndio. Taxa de incêndio é uma taxa que você gosta de pagar e não utilizar o serviço. Quer dizer, se você pudesse não pagar, seria melhor. Mas já que você paga, você prefere não usar o serviço. Porque se você usar o serviço, significa que algum bem patrimonial teu pegou fogo. Então é melhor não usar, né? Vamos pagar. Então eu estou efetivamente, por exemplo, a taxa de incêndio. Se meu imóvel pega fogo, eu vou usar efetivamente. Se ele não pega fogo, eu estou usando potencialmente. O serviço está lá prontinho para me atender, mas eu não uso ele porque eu não caí naquela desgraça. De serviços públicos específicos e divisíveis, desde que ele possa ser dividido em parcelas e eu vou cobrar da comunidade, que o serviço fica disponível para aquela galera e eu cobro a taxa dessa galera. Contribuições de melhorias no Brasil.
de uma forma geral, é bem complicada, né? Instituídas para custear obras públicas que gerem valorização imobiliária para os proprietários beneficiados. Isso aqui seria o caso da prefeitura resolver construir uma praça aí perto da tua casa, e essa praça vai valorizar o seu imóvel, vai valorizar o entorno, certo? Aí a prefeitura pode chegar para você e cobrar, fazer uma cobrança da contribuição de melhoria. Eu divido o valor daquela obra para aquelas pessoas beneficiadas e cobra a taxa de melhoria. Só que aí entra um monte de porquê, um monte de polêmica. Eu não vou entrar nesses detalhes agora não, mas no fundo ninguém paga. Empréstimos compulsórios instituídos pela União em situações excepcionais, guerra, calamidade pública ou investimento público urgente de relevante interesse nacional, sendo restituíveis. Aqui no caso, se você parar e lembrar da tal da CPMF, ele entrava aqui, ó. Só que não restituíram, pela natureza do CPMF. Ele era para ser restituído depois que a situação, o problema que levou o governo a cobrar tivesse sido extinta. Ele teria que devolver, né, restituir essa verba para quem ele cobrou. Mas não aconteceu e acredito que não vai acontecer nunca. E deixa quieto, né, que nós somos brasileiros. Contribuições especiais destinadas a fins específicos. Contribuições sociais para a Seguridade Social, o CID Combustíveis, contribuições de intervenção no domínio público. Aí o CID, ele também tem outros casos que é aplicado. O sistema tributário brasileiro é complexo, com grande número de tributos e elevada carga tributária, o que frequentemente gera debate sobre a necessidade de reformas. Aí você vive aí ouvindo sempre, né? Planejamento orçamentário, isso aqui vai ficar mais claro quando chegar lá no outro bloco. Ciclo orçamentário no Brasil é regido por 3 leis complementares previstas na Constituição Federal que formam um sistema integrado de planejamento e orçamento, que é o Plano Plurianual, natureza lei de médio prazo, com vigência de 4 anos. O conteúdo estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas a programas de duração continuada. É o instrumento estratégico que define as prioridades do governo. Lembra que eu já falei que isso aqui ele puxa lá de quando o cara lança a campanha eleitoral dele. Ali, aquele documento ele é a base para o PPA que ele vai lançar. A gente, pelo menos, é aqueles programas aí que estão ali na campanha que ganharam a eleição. Então a gente precisa que agora eles sejam colocados em prática. Então o PPA é elaborado no primeiro ano do mandato do presidente da República e vigora a partir do segundo ano do seu mandato até que o primeiro ano do mandato seguinte. Ou seja, o primeiro ano do governo, ele segue ainda o PPA do que saiu. E quando o cara sair, ele deixa um ano para o próximo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é lei anual, orienta a elaboração orçamentária, dispondo sobre metas e prioridades da administração pública federal, incluindo despesas de capital, e sobre a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Também estabelece as regras para a elaboração e execução do orçamento, como limites de despesas, critérios e de transferência de recursos e política de pessoal. Elaboração vigência. É proposta anualmente pelo Poder Executivo e deve ser aprovada pelo Congresso Nacional antes de recesso parlamentar do meio do ano. Aí aqui a LDO
ela na verdade ela tem um rito, né? Tem uma matemática, ela tem que ser aprovada antes do, do recesso, só que até abril é, esse projeto de lei orçamentária anual tem que ser emitido pelo executivo. O projeto, as leis orçamentárias são leis de iniciativa do executivo. Então o executivo tem que enviar o projeto de lei. É a única lei que começa no executivo. Lei orçamentária anual estima as receitas e fixa as despesas da União para o exercício financeiro seguinte, que coincide com o ano calendário. Detalha as dotações orçamentárias para cada órgão, programa e ação, permitindo a execução das políticas públicas. Elaboração e vigência. Elaborada anualmente pelo Poder Executivo com base nas diretrizes da LDO e nas metas do PPA, e enviada ao Congresso Nacional para aprovação até 31 de agosto. Após aprovada e sancionada, entra em vigor em 1º de janeiro do ano seguinte. Esses 3 instrumentos trabalham de forma articulada com o PPA, definindo o direcionamento de longo prazo. A LDO estabelece as regras anuais e a LOA efetivamente a alocação de recursos para as ações do governo. Bom, de uma forma geral, nós passamos aqui por um regime. Eu não vou agora puxar questões pela questão de que já está avançada a hora aqui. Claro, quando sei que hora que você vai ver, mas aqui para mim já está avançado. Eu vou ter que dar uma parada. Já no próximo vídeo, provavelmente amanhã, eu já venho com questões a respeito desse tópico.